Chegando para mais um Virando o Jogo com Leila Navarro. E esse programa vai ser especial. Eu sempre falo isso, né? Ah, mas você vai entender por que esse programa é especial. Porque eu sempre trago amigos. E amigos são coisas especialíssimas. Eu volto já. Virando o jogo, virando o jogo, virando o jogo. O jogo é que te vira ou você é que vira? É você quem faz ou você é feito? Como é que funciona esse negócio? Mas você sabe que o que funciona mesmo, tanto faz se você vira ou se você é virado, são valores. E o que são valores para você? Valores são princípios fundamentados que vão determinar o sucesso de um indivíduo. Estes valores, em sua maioria, estão diretamente ligados à família, à instituição família. Quando o indivíduo busca na sua família exemplos em pais, avós, tios, tias, para que determine esse futuro dele, para que ele possa ser relevante em tudo que ele faz. São princípios, ideais, ideologias que tu adquire ao longo da vida e constrói como sendo uma coisa boa para você conseguir levar isso adiante. Hoje que a gente tem filho pequeno, a gente vê o quanto os valores são importantes, os valores que a gente adquiriu dos nossos pais e principalmente os valores que a gente quer passar para os nossos filhos, principalmente diante da vida conturbada, da sociedade conturbada que a gente vive hoje, né? Virando jogo e valores. O que uma coisa tem a ver com outra. Em muitos programas que nós fizemos aqui sobre virando o jogo, você viu que a maioria das pessoas conseguiam virar o jogo, por quê? Porque elas valorizavam as mínimas coisas que aconteciam na vida dela. Porque ela aprendia, porque ela estava ficando feliz com aquilo, porque ela estava crescendo com aquilo. Enfim, ela valorizava os fatos que aconteciam. Mas tem um outro valor que é importante, são os valores que você tem internamente. O que você valoriza na vida, o que você valoriza nos acontecimentos, o que você valoriza nos relacionamentos. Isso a gente aprende com pais, com referentes, com professores, com leituras, com filósofos. Nós vamos falar que influência que tem esses valores, os valores internos em relação a virar o jogo. Eu volto em um minuto com o meu convidado. Tô rindo à toa, porque eu tô com o meu amigo aqui. Que João, que prazer, que glória receber você aqui no meu programa e na minha casa. Puxa, prazer é meu. Ai, que delícia, não? Tá com você é virar o jogo constantemente. Você me fez rir, porque nós estamos virando o jogo continuamente, né? Todo ano. Mas como que começa isso? Você é um case para mim, você é uma pessoa que você é um exemplo de você tem tantas histórias para contar, gente, dos seus livros. Nós nem vamos falar dos seus livros hoje aqui, eu quero falar de você, das viradas de jogo. Quando você acha que foi a primeira virada de jogo na sua vida, hein? Bom, a gente precisa... Quando você nasceu? Aliás, para todos nós, né? Saem mais de 1 bilhão de espermatozoides masculinos para encontrar um óvulo dentro de 500 mil que a mulher produz. Aí já eu te diria que já é uma tremenda virada essa aí. Tu sabe-se lá como é que vira isso. Depois a gente nasce, já quando eu fico imaginando, você sai ali do útero materno, né? Já deve ser outra virada danada. Então a natureza é feita de misturas o tempo inteiro, no universo, galáxias colidem com galáxias. A natureza é um caos, né? É uma alma viva de causa e criação, causa e criação, causa e criação. Então, o fundamento maior dessa história de virar o jogo é compreender isso. É compreender o processo da natureza mesmo, é causa e criação. Na natureza, as coisas se resolvem por ela. Ela explode, cria lá e pronto.
Como ser humano, nós temos aí a ética, temos aqui a civilização, nós temos que aprender a lutar com esses assuntos. Então, fundamento maior do processo de virar o jogo é a criação. A criação. Quando você está criando, você está criando circunstâncias de virada de jogo. Seja numa profissão muito específica que você tem, é uma tributarista, por exemplo, ali dentro das regras da coisa tributária. Mas quando você pega aquelas leis e você olha aquelas leis, tentando ler nas entrelinhas daquelas leis, e você vê como é que você pode criar situações tributárias, este processo criativo vai fazendo, para este exemplo, de uma advogada tributarista, vai fazendo ali uma virada de jogo ascensional de uma carreira. Quando você está numa outra situação, que você tem um trabalho X, e às vezes as pessoas não estão contentes naquele trabalho X, as grandes viradas a gente dá começando a criar coisas. Vai trabalhar em algo amador, em algo voluntário, cria aqui, cria ali. A criação é a grande força de enfrentamento de qualquer puxada de tapete, qualquer coisa. Frustração. Frustração, puxada de tapete, alguém que te prejudica. Nas empresas que eu atuei, que eu trabalhei sempre, como executivo, diretor, nós sempre vamos enfrentar, por exemplo, situações de conflitos, facções, lutas. Eu me recordo que a forma pela qual eu sempre reagia perante isso era com uma vontade gigantesca, criadora, de fazer um trabalho tão bom, que os meus adversários eram obrigados a aceitar. E a relaxar, né? E sair do conflito. Então, o poder criador. Você é uma mulher que cria o tempo todo. Este poder criador que você representa é o que todo mundo que está aqui nos assistindo tem que imitar. Crie. Ao criar, você supera problemas de doença, você supera... Por exemplo, é uma coisa engraçada, né? As pessoas me perguntam, eu tenho a minha história, eu sou filho de mãe solteira, que não conseguia... foi perseguida na Espanha, iam matá-la por ser mãe solteira naqueles anos 50, veio fugida para o Brasil, eu não conseguia me criar, fui adotado, aos 4 anos sofri uma grave queimadura no rosto, passei então 13 anos sendo internado no hospital. A minha história é uma história em que o mundo preparou uma série de coisas também. Que você tinha que estar virando, virando, hein? Que a gente tinha que estar se virando. Então, em qualquer circunstância, como a gente reage perante essas situações da imprevisibilidade, que a todo tempo existe, da imponderabilidade, das incertezas, a gente aprende nas escolas aquilo que é o certo, mas o mundo não nos ensina a lidar com o incerto. Então o incerto está aí. Isso é genial. Como lidar com o incerto? Como lidar com o incerto? Poder criativo. Então, se você tiver dentro da sua cabeça, por, de repente, uma sorte genética, esta coisa da criatividade, ou por realmente uma educação, você vai lidar em todas as circunstâncias. Quero dar um exemplo para você e para os seus queridos telespectadores. Pessoas me procuram, né, em função da minha experiência e tal. Por exemplo, uma moça outro dia me procura. Eu tive um acidente, ela me falou, eu queimei o corpo todo, essa moça contou. Fiquei no hospital. Hoje as recuperações são extremamente mais velozes do que eram no passado. Então, com 6, 7, 8 meses, a pessoa já começa. Aí tem mais um tempo, 1 ano e meio, tudo numa situação que foi grave. Agora, aí que está o ponto interessante. Você passa por uma imprevisibilidade, por um acidente desse. Certo. A grande sacada isto pode tirar o seu foco daquilo que seria o aspecto criador que você tem que fazer. Pelo seguinte, Leila, este problema desta moça, ou o problema de alguém que passou por um câncer, ou seja o que for, que seja de impacto, vai resolver. E com a ciência e tecnologia hoje, resolve muito melhor. Então, isto vai resolver. Quando isto resolver, vem a grande pergunta, e agora, o que é que eu faço? E aí surge um outro drama, passa esse mesmo exemplo, passa 2 anos e meio, essa pessoa me procura de novo, e agora, eu não sei no que eu vou trabalhar, eu não sei no que eu posso fazer. Então eu disse,
O poder criador. Se acontece alguma coisa com você, tomara que não aconteça, que você precisa ficar numa situação meio difícil, né? Ponha na sua cabeça, eu vou ficar um ano e meio numa recuperação, o que é que eu vou aprender e fazer, porque quando isso aqui terminar, eu vou ter que sair para a vida. E se eu tenho uma profissão e eu parei 1 ano e meio ou 2 anos, eu estou por fora. Se eu não fazia nada, ou seja, o que você faz enquanto você tem algo que aparentemente te incomoda? E novamente, criação, Leila. Poder criador. Sim, mas você está falando um negócio genial, que eu já fiz várias entrevistas e não paramos para pensar nisso aqui, eu com nossos espectadores aqui. Esse tempo, né? Esse tempo que você está se virando, né? E que não aconteceu nada ainda, porque não houve a virada. Você está num processo, esse processo, né? Esse processo. Em vez de você ficar chorando, em vez de você ficar reclamando da dor, o que você faz? Você tem que estar se preparando, se planejando, se recriando. Quer dizer, nessa fase aqui. Isso. E quando acaba, a fênix já nasce adulta. E tirando exemplos traumáticos, no trauma, esta é uma grande dica. Se você pensar assim, o que eu vou estar fazendo quando eu resolver esse problema do trauma? Primeiro que é terapêutico, primeiro que é genial para a sua mente. Lógico, você já está trabalhando, tá certo. E segundo, vai ser de uma utilidade gigantesca lá na frente. Agora, esquece um problema traumático, né? Que a gente não precisa falar sempre que o camarada queimou a cara, ou perdeu a perna, ou teve câncer. Esquece isso. Vamos falar de uma coisa mais trivial, mais simples. A pessoa está num emprego, num trabalho, mas não é feliz lá. Qual é a grande sacada quando acontece uma coisa dessa? O que eu vou ficar criando aqui mesmo, onde eu estou, em paralelo, mas onde eu estou, que vai me preparar para daqui a um tempinho estar fazendo algo que eu acredito que é o que eu amo. Mas você não pode fazer, eu só vou fazer o que eu amo quando eu chegar na circunstância que eu amo. Por quê? Porque você não domina as forças do destino. Então, o que eu faço aqui agora, que eu não posso realizar aqui agora, mas que se eu não fizer aqui agora, eu não realizarei lá na frente? Então, é um processo, novamente, Leila, o que nos separa dos bichos, dos animais, dos vegetais, é o poder criador. E o poder criador que nós temos que usar veementemente. Gente, mas que fantástico usar o poder criador dessa maneira. Então, o que acontece? A gente não precisa esperar a vida nos provocar a virar o jogo, mas nós podemos começar a nos preocupar, a trabalhar, a planejar essa virada de jogo, se eu não estou satisfeito do que está acontecendo. Volto já, você vai ouvir muito mais. Conversando aqui no intervalo com o Tejão e lembrando de um caso muito interessante que uma vez um executivo me falou. Quando a gente não para, a vida para a gente. Para criar, para se recriar, para se reinventar. E esse processo de criação, como você está falando, é fantástico e me provoca muito aqui, porque às vezes você não dá esse nome, né? Mas quando você dá esse nome, começa a fazer muito sentido. E estava me falando que você começou a fazer isso sozinho. Na sua infância, quando você estava lá nos hospitais. Isso criar o que é? Eu fico imaginando ter que pegar uma tela, começar a fazer obras de arte para passar numa Bienal. Quer dizer, não é isso. Vamos falar das coisas simples que é essa criação que você fala. Olha, Leila, é um criar com aquilo que você tem na mão, no entorno que você está aqui, agora e já. O meu exemplo, que é um exemplo que a vida me levou a ter, e eu aprendi neste processo de viver, com certeza influenciado por pessoas até anônimas, que nós vamos esquecendo, que nos ajudam, que a gente nem se lembra mais delas, mas coisas muito ricas. Eu fiquei semi-internado, entrava e saía do hospital desde os 4 anos de idade, fazendo uma série de cirurgias plásticas, que a maioria não dava em nada. Naquela época as coisas não funcionavam bem, e eram períodos longos. Então, assim,
10, 11, 12 anos, por exemplo, que eu já me recordo melhor, passagens aqui em São Paulo, no Hospital Brigadeiro Luiz Antônio. O que tinha, assim? Tinha uma situação muito, muito ruim, que era de fazer cirurgias, enxertos, coisas, a cada 21 dias, 30 dias, tudo com anestesia geral. Mas isso não era agradável. Ficar enfaixado, isso não era agradável. As enfermarias, era um hospital público, não era agradável, não tinha nada ali agradável, maravilhoso. Mas, na minha cabeça de criança, o que tinha? Tinha cadeira de roda lá. Aí eu pegava uma cadeira de roda e ficava brincando de carrinho no corredor. Era uma brincadeira. Eu ficava numa janela que dava para a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Aí eu pegava um papel e um lápis e eu ficava contando os carros que subiam a Avenida Brigadeiro, os carros que desciam. E ficava anotando as marcas para ver quem era o campeão do dia. Genial. Pegava papel velho de revistas, jornais e mas eu fazia centenas de aviãozinhos de papel durante a semana. Isso era um trabalho lúdico, criativo, aviãozinho, gaivotinhas. Quando chegava domingo, que vinham as visitas, o meu prazer era arremessar esses aviãozinhos pela janela para vê-los voar longe e cair lá no ponto do ônibus, onde as pessoas desciam e viam aquela centena de aviãozinhos voando. Ou seja, o processo que me fez seguir na vida, sob uma circunstância que, racionalmente falando, seria nada agradável, foi esta capacidade de brincar. Este brincar significa criar. Talvez o que tenha me ajudado muito fosse o fato de eu ser uma criança. Tanto é que hoje eu sempre digo isso para as pessoas, a coisa mais importante que você tem na vida para virar o jogo é a sua criança interior. Se a sua criança interior é viva, você toma um baque. É normal a gente ficar chateado quando toma um baque. É normal você ficar ali um tempo de luto. Faz parte, não vamos imaginar também que é tudo. Você fica um momento, mas aí o que começa a funcionar? Começa a funcionar aquela sua criança, que ela aceita ficar triste, choramingando, de luto, por 1 dia, 2 dias, 10 dias. Quando vai dando assim 2 semanas, essa sua criança já não aceita mais e ela quer brincar. E aí ela parte para como que eu crio, como que eu invento as coisas. Então a criança interior, com certeza, na minha vida, é o que me salvou daqueles processos que eu vivi. E depois, quando acabou essa fase toda, que eu fui trabalhar, fui para empresas, minha carreira, o que mais me ajudou ao longo de toda a minha carreira foi esta pegada criativa, porque você passa a enfrentar desafios, outros desafios de grandes negociações, desafios no mundo dos negócios, que são negociações, tem frustrações, tem coisas que você quer fazer e não consegue. O que sempre esteve por trás do processo das viradas, na minha experiência das viradas, foi essa capacidade, a vontade de criar. Então você acha que a vontade de criar é um dos seus valores? A vontade de criar, o desenvolvimento de um limiar de dor maior. Porque a vida está sempre aprontando. E se você tem hoje, como a civilização tem, para muitas pessoas, segurança, tem comida abastecida, não vai vir um predador matar você e comer, como a civilização já desenvolveu, nós temos hoje uma tranquilidade maior. Muita gente, em muitos países, muitas situações, vive um conforto muito grande. E este aspecto, ele cria situações já mentais que você vê, não é porque as pessoas têm conforto, qualidade de vida, dinheiro e patrimônio, que não se suicidam mais, que não se drogam mais. Então você entra em outros tipos de desafios que não é mais aquele físico do dinossauro como é você. Então este processo, que é um processo aí da vida contemporânea, ele exige muito esta capacidade recreadora, este brincar de novo, e os desafios dos jogos, de como é que eu vivo, como é que eu crio, como é que eu recrio, como é que eu faço as coisas acontecer. E este processo é um processo que entusiasma ali. Entusiasma. E te dá motivação. E aí tem uma coisa importante, Leila, dá motivação, uma coisa importante para todos nós. Por que eu adoro e gosto de conviver com você?
Valores. O que acontece? Se nós somos ensinados, é uma dica importante para a filha. Se você ensina a sua criança de pequenininho a prestar atenção nos ângulos interessantes e extraordinários das pessoas, a criança vai colocando isso no seu inconsciente. E não estou falando de gênios, o taxista que você pega um táxi, você pega táxi com seu filho, 10, 12 táxis, mas tem um taxista que ele é ótimo, ele conhece as coisas, ele conversa, ele é inteligente, e você sai do táxi e fala assim, olha, filho, você reparou esse taxista, como ele sabe as coisas, como ele dirige com segurança? Você ensina ele a ver. Ele é pequenininho, entrou por um ouvido e saiu pelo outro, mas não, ficou ali. Você vai num posto de gasolina, o frentista, aquele frentista, ele é um camarada genial, que ele sabe abrir, que ele vai, que ele calibra o pneu, que ele é simpático, que ele é educado. Mostra para a criança. Se você começar a mostrar isso para a criança, vai formando uma cadeia de valores do aprender a olhar. Aí é adulto, está com 25 anos, chega numa empresa para trabalhar. Uma empresa é uma reunião de seres humanos. Ali você vai encontrar pessoas extremamente competentes, corretas, né? Você vai encontrar malandro, todo tipo. Esse jovem trainee, estagiário com 23 anos, o sucesso dele vai depender da qualidade de para quem ele olha e quem ele escolhe. Este processo de escolher pessoas abastece o nosso cérebro. E o doutor Daniel Siegler, que é um neurocientista no estado de Califórnia, fez estudos com seres humanos. E o que ele descobriu? Todo mundo sabe que os computadores têm nuvem, funcionam em nuvem, não tem que estar ligado em nada e eles captam uma coisa do outro. O doutor Daniel Siegler descobriu nos seus experimentos que os nossos neurônios, eles conversam entre si. Cada neurônio é um ser vivo que tem um processo de comunicação em nuvem. Então, por exemplo, quando eu estou com você, o que acontece, independente do aspecto racional? Eu sou abastecido pela sua vivacidade, eu sou abastecido pela sua energia, eu sou abastecido pela sua alegria. Então, quando você pega um cidadão já adulto, e ele tem esta coisa de olho para o outro e absorvo aquela coisa fascinante do outro. Olho para o outro e ele tem algo que me assusta. Mas deixa eu ver, aquele negócio que me assusta, como é que eu posso desenvolver em mim esse talento de assustar os outros que ele tem? Ou seja, esta coisa que vem da vida, que vem da educação, ou que vem sei lá do que, é um aspecto fundamental para dar viradas de jogo. Gente, eu aprendi o olhar. O olhar. Então criação, o olhar, um olhar de admiração. Se eu não admiro, eu não vou aprender com você. Não vou aprender. Então eu tenho que admirar, e aí eu aprendo a ser mais vivaz, mais inventivo, mais espirituoso, gente, como Leila Navarro. Gente, esse foi o nosso Virando o Jogo com Leila Navarro. Isso aqui não é para a gente ficar parando, olhando. Gente, que aprendizado. Eu quero que você fique com isso no seu coração. Observar, admirar, perceber, mas criar. Criar sempre. Só assim, a gente volta semana que vem, Virando o Jogo com Leila Navarro. Muito obrigada, Feijão. Que lindo. Você é muito lindo.